Boa noite! Boa noite! Prazer maravilhoso de estar com vocês agora, aqui nesse momento de contribuição para as famílias. Eu sei que vocês já têm sido um instrumento de Deus, de paz, de vida para muitas pessoas. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. E eu quero já aqui dar as boas-vindas e já pedir para vocês se apresentarem como pai, como esposo e um hobby, para as pessoas já se conectarem com vocês e a gente já ir para as nossas perguntas. Ok. Eu me chamo Danilo, né? Sou casado com a Gabriela já fazem 11 anos. Temos 2 filhos, o Samuel com 5 anos e o Davi com 4 anos. E o meu hobby eu vou falar mais na frente, eu deixei um momentozinho para a gente falar sobre ele. E a gente tem estudado bastante essa parte da educação de filhos desde que Gabriela engravidou. Então a gente tem tentado aprender antes de chegar o momento certo de vivenciar os momentos. Nós temos... Oi, Gabriela. Tudo bem? Tudo bem. Nós temos 11 anos de casados, né? Temos 2 filhos, 2 meninos. Samuel de 5 anos, Davi de 4 anos. Né? E estamos aí nessa jornada de educar filhos à maneira de Deus, né? Do jeito que Deus pensa, do jeito que Deus quer. Né? É um desafio, é um grande desafio, né? Para nós como pais, mas temos que ver também como um grande privilégio, né? Porque Deus nos deu essas heranças, né? Para que a gente possa perpetuar o nome dele de geração em geração. Muito bom, muito bom. Repete o nome deles e a idade, por favor, Gabriela. Samuel tem 5 anos, né? O mais velho. Tem 5 anos. Isso. E Davi, de 4 anos. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vi algumas fotos de vocês no Instagram. Ficou lindo o casamento. Que coisa boa é o casamento. Olha só a foto aí atrás. Muito bom. Eu vou perguntar para vocês o que é ser pai e o que é ser mãe. Começa por você, Gabriela, e depois o que é ser mãe para você. Qual é a experiência de ser mãe para se conectar com as pessoas que estão aí? Depois o nosso irmão Danilo Regis também fala sobre o que é pai. Ser mãe, para mim, foi o maior privilégio que Deus me deu. Né? Eu sempre sonhei em ser mãe, sempre quis muito ter uma família, né? Ter os filhos. E para mim é um grande privilégio, mas também ele vem carregado de um grande desafio, né? Porque é um desafio que nos ajuda a melhorarmos como pessoas, como cristã, né? Enquanto mãe, melhorarmos enquanto mãe mesmo, como o papel de mãe, a figura de mãe, a figura de exemplo para os filhos, né? Porque você não pode falar de uma coisa que não vive, né? Então, é um grande desafio, porque você reflete aquilo que faz, aquilo que fala. Não adianta você falar e não fazer, né? Então, para mim, é um grande privilégio de estar aprendendo junto com as crianças, né? E é uma grande bênção para mim ser mãe. Muito bom. Como ela disse, né? Eu acho que assim, é um prazer, né? Ser pai. É algo que você não sabe, não tem como explicar. É um prazer tão bom que você não sabe explicar. Embora venha com responsabilidade gigante também, né? Eu vim com a camisa aqui de um super-herói, porque olha aí. Eu acho que a gente tem que voltar a essa ideia de os filhos olharem para a gente com um olhar de importância, de alguém que ele quer ser quando crescer, né? Então isso para mim é uma grande responsabilidade. De modelo, né? Modelo, isso. Alguém a se inspirar, né? Os líderes não são aqueles que governam, mas são aqueles que comandam, mas são aqueles que são seguidos, né? Exatamente. Que bom. Essa sua camisa, ela representa muito aquilo que os terapeutas consideram, que a literatura considera, que quando os pais são pais de filhos crianças, eles
eles ficam crianças também. E quando eles ficam adolescentes, eles adolescem também. Ou seja, eles vivem o momento de estar vivendo a infância dos seus filhos. Vão para restaurantes que tem lugar para criança, assistem desenhos que envolvem as crianças, participam das brincadeiras que envolvem as crianças e também vivem com aquilo que nós percebemos que é o exemplo de conexão entre pais e filhos. Muito bom, muito bom. Danilo, qual é um momento especial que você teve como pai? Qual foi um grande momento da sua vida como pai que você caiu a ficha e você disse, poxa vida, eu realmente sou pai, eu realmente... Que coisa linda é ser pai. Como é que foi esse momento especial para você? Rapaz, assim, não sei te dizer um momento não, né? A gente se preparou tanto, né? Para você ter uma ideia, nós fizemos uma campanha de oração quando Gabriela estava grávida, para que Deus pudesse dizer a gente qual é o nome, né? E como Ele queria que a gente educasse as crianças, né? E foi muito marcante para mim o nome de cada um, Deus falar para mim o nome de cada um. Foi muito marcante para mim o primeiro dia dos pais, que foi no dia do meu aniversário, o dia dos pais, meu primeiro dia dos pais. Samuel tinha dias de vida, né? Eu acho assim, que a paternidade, todo dia você tem algo novo, sabe? Hoje mesmo o Davi estava triste porque num jogo que a gente joga, ele não teve êxito. E aquilo marca você, né? Você vê que seu filho está sofrendo, mas você tem que deixar de vivenciar aquele momento, porque aquilo vai fazer ele crescer. Exato, exato. E você quando pegou o filho no braço, você entendeu, esse aqui é o meu filho, isso aqui é a minha paternidade. Houve essa emoção? Você participou do momento do nascimento dele, lá no hospital, deles? Eu peguei nele primeiro que ela. Verdade. Todos dois. Né? É uma emoção extraordinária, né? Você saber que tem uma bênção na sua mão para você guiar, para você instruir, para você cuidar, é algo assim maravilhoso. Qual a responsabilidade de um pai na educação dos seus filhos, Danilo? E qual a responsabilidade da mãe depois na educação? Diga aí, Danilo. O pai, ele tem mais a missão, né, de ele ser o sacerdote do lar, aquele que vai liderar a sua casa, que vai instruir a sua casa, né? Vou deixar até a Gabriela dizer agora a parte da mulher. A mulher, ela tem aquela função de gerenciar os relacionamentos, né, as emoções dos filhos, da família como um todo. Né? É sempre aquela que vê se está triste, porque está triste, é aquela que vai consolar, é aquela que dá um beijinho no machucado, né? Que toda essa parte emocional, ela é mais relativa à mulher em si. Mas a gente tem trabalhado a questão da paternidade compartilhada, onde um ajuda o outro, né? Então, que a gente quer também desenvolver que o homem é o sacerdote, que a mulher trabalha com a parte do relacionamento, mas que eles têm que trabalhar de forma compartilhada, um ajudando o outro. Sem essa ajuda mútua, não funciona. É verdade. Você acredita que é importante o homem estar ajudando na limpeza da casa, lavando os pratos junto com a esposa, tirando o lixo de casa e também fazendo a tarefa dos filhos com a esposa? Com certeza. Os filhos precisam que o pai, né, e principalmente, eu estou vendo que acho que só tem mulheres, né, vendo essa live, né, mas o pai precisa também participar. O pai também tem que começar a trabalhar as coisas de casa. Eu sei que a maioria deles trabalham mais do que as mulheres, né, mas isso daí não pode ser um empecilho para você também não ajudar em nada. Você tem que ajudar. De certa forma, os homens fazem menos. Mas isso tem que ser trabalhado, porque nos dias atuais, todo mundo precisa saber fazer tudo. E os filhos vão aprender pelo exemplo dos pais. E já que foi falado nessa parte,
quero só ressaltar que, assim, uma vez na semana a gente se reúne como família, né? E a gente, cada um faz uma parte na tarefa doméstica. Na faxina geral da Na casa. faxina geral da casa. Então, eles fazem do jeito dele, mas eles estão se sentindo importantes na família, eles estão se sentindo prestativos, eles estão aprendendo o que é gentileza, o que é trabalhar em equipe, né? Então, tudo isso vai começando desde pequeno. E hoje eu fiquei tão surpresa que eu estava na lavanderia, Samuel, o mais velho, chegou com um balde de roupa suja na lavanderia. Ele disse, mãe, eu trouxe o balde porque já está cheio. Eu disse, que ótimo, parabéns, né? Eu elogiei, dei os parabéns para que ele continue, porque ele já está percebendo que ele tem uma função que ele pode desempenhar na família. Não precisa a gente tá pedindo o tempo todo, tá orientando, mas que ele está tendo uma alta responsabilidade para desempenhar aquela função que nem foi pedida, nem foi mandada no momento, mas que ele realmente ele desempenhou com êxito. E isso só ocorre porque ele vê nos pais. Qual é a importância de um pai na contribuição dessas tarefas? Se um pai deixa de assumir essas responsabilidades, sobrecarrega para a mãe, e quais são as implicações da educação dos filhos quando os pais, o homem, não participa da educação deles? Ficam lacunas quando o homem não participa, que assim, às vezes você não consegue perceber, né? Mas, por exemplo, hoje eu pedi para o Davi para ele arrumar os brinquedos, né? E eles disseram assim, não, eu não vou arrumar porque Samuel não vai. Então, eles começam a olhar essas coisas assim, papai não faz, então por que eu tenho que fazer? Tá? E aí, se eles começarem a associar, não, aqui em casa nós só temos filhos homens, então eles vão olhar muito para mim e vão dizer assim, eu vou fazer aquilo que o meu pai faz. Se o meu pai não faz, não tem por que eu fazer. Né? E aí pode criar aquele negócio, coisas de homem e coisas de mulher. E aí pode gerar um grande problema, né? Então, assim, eu não sou um dos homens que mais fazem, não tenho por que estar aqui querendo fazer uma propaganda incoerente, né? Eu ajudo, não da forma como talvez Gabriela quisesse. Gabriela com certeza queria bem mais, né? E à medida do possível eu tento melhorar nesse sentido. Mas se eu deixar de fazer totalmente, isso vai refletir nos meninos e esse comportamento que Gabriela falou de Samuel não vai mais existir. Qual a importância da mulher para a educação dos filhos também, Gabriela? Eu acho que a mulher tem uma grande importância na educação dos filhos, porque ela é aquela que está mais perto, muitas vezes, aquela que está sentindo, que está medindo, como um termômetro, né? Aqui eu preciso ir mais, aqui eu preciso ir menos, preciso trabalhar no autocontrole, preciso trabalhar a obediência, né? Todas essas coisas a gente está sempre muito firme ali, muito focado, muito presente nesses detalhes, né? E isso é muito importante na educação dos filhos como mãe. Eu vejo muito isso, né? A presença da mãe, o olhar detalhado, o olhar minucioso nas coisas, nas mínimas coisas de cada um, né? E cada filho é diferente, cada filho reage diferente, e a gente tem que estar sempre medindo o que é para um, muitas vezes não funciona para outro, e aí a gente tem que adequar, tem que ir pisando ali com calma, com detalhe. E essa é a função da mulher. E olhar além das palavras também, né? Que a mulher tem essa sensibilidade de ver além das palavras, né? Que o homem muitas vezes só olha a palavra. Exato. Todos os filhos, eles nascem com uma necessidade de serem ensinados, de serem treinados, de serem habilitados para enfrentar problemas e resolver problemas, de serem autônomos. Quais são as dicas que vocês podem dar para que os seus filhos, para que os filhos das pessoas que estão nos escutando se tornem autônomos? Eu queria talvez mudar a palavra, Marcos. Eu fui no dicionário para ver o que era autônomo. E no dicionário diz assim, dotado da faculdade de determinar as próprias normas de conduta, que é o que as mães querem, né?
Mas uma palavra que eu acho que se encaixa melhor à educação de filhos é a palavra responsável, que pelo dicionário é aquele que responde pelos seus atos ou pelos de outro, que tem condições morais e ou materiais de assumir o compromisso. Por que nós preferimos a palavra responsável? Porque a gente não quer que eles se tornem robozinhos. O autônomo está muito ligado à operação de máquinas, aqueles que executam tarefas. Mas na educação de filhos, além de executar tarefas, tem a parte moral, que é muito importante. A gente precisa ensinar os filhos a questão da moral também. Tá? Então, aí, pegando assim, como é que eu faço para tentar fazer com que meu filho seja responsável? Né? Tem uma aula do curso Como Criar Seus Filhos, foi um curso que nós fizemos da Universidade da Família, que tem uma pergunta chamada assim: você quer um filho obediente ou um filho responsável? Né? E aí, a maioria das mães, quando eu faço essa pergunta para elas, dizem: claro que eu quero um filho obediente. Mas, na verdade, a gente quer um filho responsável. Um filho obediente é aquele que você diz assim: forre a cama, e ele forra. Mas, na verdade, as mães querem que ele forre a cama sem ela pedir. Então, a gente precisa começar a trabalhar esse tipo de ensinamento. Tá? Então, a gente vai precisar começar por um treinamento da obediência, que é o quê? No começo, por exemplo, eu vou dizer ao meu filho: não toque na tomada. E ele tem que ser obediente. Ele não tem que ser responsável. Principalmente com 1 ano, quando ele está aprendendo ali a andar, a gente vai ensinar ele pela obediência. Com 5 anos, ele já pode fazer algumas coisas. Né? O exemplo daqui de casa, por exemplo, Samuel hoje, ele já sabe que para ele brincar, ele tem que forrar a cama dele. Ele tem que escovar o dente dele. E hoje não precisa, muitas vezes, eu e o Gabriel tá dando a ordem. Vá forrar a cama, vá escovar o dente. Então, com 5 anos, a gente já entregou essa responsabilidade a ele. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai entregando as responsabilidades. Sempre, pouquinho a pouquinho. Na medida que eles vão se desenvolvendo, a gente vai entregando as responsabilidades. Agora, uma pergunta que eu acho que todo mundo está fazendo. Danilo, você disse aí que Samuel forra a cama todos os dias, escova o dente todos os dias sozinhos. Será que não tem nenhum dia que ele esquece? E aí é onde é que entra a mudança do comportamento dos pais. Os seus filhos vão esquecer em alguns momentos. Mas como você vai reagir? Você vai reagir como alguém que dá ordens ou alguém que faz o seu filho pensar? A grande questão de fazer o filho se tornar responsável é fazer ele pensar, ele internalizar a sua causa e chegar na resposta. Então, por exemplo, Samuel começou a brincar sem forrar a cama. O que é que eu vou dizer para ele? Samuel, você já forrou a cama? Será que isso é a forma correta? Na verdade, nós estamos dizendo assim: eu quero que você forre a cama. Em vez disso, nós fazemos a seguinte pergunta para Samuel: Samuel, você tem a liberdade de brincar? E a pergunta que deve vir na cabeça dele é: o que é que está me faltando para eu poder ter a liberdade de brincar? Então, ele vai procurar, dentro dos seus conceitos, o que é que falta para ele, e ele vai tomar a atitude de voltar, consertar o que está faltando e entregar, né? Como a Andrea falou aí, os macaquinhos, né? Não pegar os macaquinhos de volta, né? O macaquinho, a ideia do curso é: o macaquinho é do filho. Na medida que você entrega, aquela responsabilidade é dele. Não pode voltar mais para os pais. Então tem que deixar que ele se responsabilize por aquilo. E não ficar toda vez: filho, você já forrou a cama? Você já escovou o dente? Né? Que é um exemplo bem clássico. Acho que todos nós aqui, quando vamos para a casa dos nossos pais e saímos da casa dos nossos pais, ele sempre vai dizer assim: cuidado na estrada. Né? Eu que morava longe, meu pai sempre dizia: cuidado na estrada, a estrada vai estar perigosa, cuidado com os animais. Será que eu, já adulto, já casado, não tenho esse cuidado? Mas é a forma como nós, pais, somos criados a ensinar. As crianças sempre fazerem aquilo que a gente manda e não a eles pensarem e refletirem sobre tal coisa. Exatamente isso, Danilo. A ideia da autonomia não é serem autômatos, de serem robôs, mas serem responsáveis pelas suas próprias atos. É aprenderem a cozinhar, aprenderem a estudar, aprenderem a pensar, aprender a aprender. Essa que é a ideia de ser alguém
que não vai ser dependente. Algumas vezes, Mas filhos... mas além disso, além do aprender, né? Mas ele tem que tomar as decisões de responsabilidade. Isso. Porque eu Então, posso aprender que eu tenho que forrar a cama, mas se a minha mãe não tiver, eu posso não fazer. Só que se você passar para ele que aquilo é uma responsabilidade dele, independente de qualquer situação, ele vai fazer, estando alguém olhando ou não. Então, assim, além de aprender, internalizar a responsabilidade dentro dele. Isso. Aprender a aprender é ter vontade de não somente aprender a forrar a cama, mas ter vontade de estar aprendendo, além de forrar a cama, fazer outras partes que envolvem a responsabilidade de filho. No papéis do sistema familiar, todos têm responsabilidades. Pais, o sistema dos pais, o sistema dos pais com filhos e dos sistemas de filhos com filhos. A ideia é que a responsabilidade ela é crescente, como você falou, a cada momento, a cada etapa, a cada nível, eles começam a treinar novas habilidades. Isso é muito importante. Você quer completar algo, Gabriela? Quero só enfatizar que isso também é muito importante para o crescimento da criança. Porque se ela se acha responsável, ela vê que o pai dela está confiando uma responsabilidade a ela, é porque ela já tem essa maturidade. Então, isso estimula ela ainda mais a continuar com as suas responsabilidades, fazendo de maneira correta. Porque isso vai ajudar muito no crescimento e na maturidade da criança. Olha só, quais são os desafios e oportunidades para a educação dos filhos na quarentena? Quais são os maiores desafios com a educação EAD, com a responsabilidade de dar exemplo, com o tempo que fica somente dentro de casa? Quais são as responsabilidades? Começa você, Gabriela, e depois o Danilo. Deixa eu começar, que aí essa parte aí, quem acaba fazendo mais aí ela vai ter mais exemplos para dar, né? Não só a teoria, né? Mas os desafios principais que a gente discutiu. Os seus próprios desafios, né? Que você está vivendo esse momento. Exato, né? Primeiro, os filhos têm uma energia que a gente chama de bateria infinita, né? Então, parece que eles nunca estão cansados. Né? Por exemplo, os nossos, à noite, a gente diz assim, esses dois estão morrendo de sono. Mas eles estão numa gargalhada tão grande que parece que acordaram naquela hora. Né? Então, assim, isso traz quais problemas para os pais? Que eles também têm que ter essa energia. Tem que buscar ter essa energia. Tem que estar com vitamina também. Exato. Né? Outra coisa é que nós pais não estamos em casa sem fazer nada. Né? Eu passo o dia em reunião no computador e ele chega, papai, quero falar com você, quero resolver isso. E eu digo, filho, peraí que eu estou resolvendo as coisas aqui na minha reunião. Então isso é um atrapalho, porque você está em casa e ao mesmo tempo não está. Né? E uma outra coisa é a questão do nosso humor. Eu acho que cada um de nós aqui já teve uma semana que ficou meio triste, meio desanimado, né, por conta de estar trancado dentro de casa, e isso acaba passando para eles. Então, eu acho que esses 3 pontos são as piores agora na época da quarentena. Sobre a escola, eu vou deixar a Gabriela falar agora, né, porque no nosso caso, a escola suspendeu as aulas. Então, todo o ensino está sendo a professora Gabi que está dando aqui para eles. Então, como suspendeu as aulas das crianças, a gente tá... Eu tive que me aprofundar mais um pouco, né, nessa questão de como ensinar, de que materiais usar, né? Eu tive que me adaptar. Então, eu procurei materiais, vídeos na internet, né, sites de professores, pedagogos orientando os materiais. E aí comecei a implementar esses materiais de tarefas escolares, de alfabetização, né, que são com 5 anos, então ele já está mais nesse processo de pré-alfabetização. E aos poucos eu estou conseguindo colocar isso na rotina deles, né? No início eu não estava sendo muito rotineiro, mas
só pontuais. Agora a gente conseguiu readaptar de fato a rotina e todos os dias nós temos atividades escolares, nós temos devocional com eles, né? Um devocional em família. Temos também diariamente. Isso. Temos atividades de leitura, né? Eu peço para eles escolherem livros que eles gostam, então eles vão escolhem os livros, né? Sempre depois do almoço eu faço essa leitura com eles. Então, depois da leitura, eu já emendo numa atividade de artes, de pintura, de colagem, de reciclagem de materiais também. Eu uso aquele rolo de papel higiênico quando acaba, né? Então, eu sempre uso aquele material para fazer animais, né? Algum animal da história, relacionado à história que contei, né? Coisas desse tipo, né? Para desenvolver as habilidades deles, né? As habilidades manuais e também preencher o tempo deles com coisas produtivas, né? Também estou fazendo o devocional do estudo de João, do Evangelho de João, da Bíblia. E uma vez na semana eu preparo esse material e aplico com eles, né? Um momento que está sendo muito proveitoso, que estou vendo o crescimento deles, né? Espiritual. E também música, né? Eu gosto muito de música, então eu coloco algumas músicas, eles também estão ouvindo, então eles têm guitarra e violão, né? Dessas de brinquedo, então eles sempre pegam os instrumentos e começam a fazer uma banda, né? Um louvor, uma música, e a gente vai seguindo nessa rotina. E eles ficam estressados durante o dia? Como tirar o estresse deles durante o dia? Tem hora que realmente eles ficam um pouco enfadados, né? Às vezes. Então, geralmente, eles ficam mais enfadados no final da tarde. Eu coloco atividade de assistir televisão, de ver um tablet, né? Fazer um joguinho eletrônico. Então, eu sempre procuro colocar nesses horários que eles já estão mais cansados, mais enfadados, né? Mais estressados, às vezes, de estar tanto tempo em casa. E eu tenho colocado essas atividades nesse horário, porque ao longo do dia eles estão com mais energia para fazer outras atividades, né? Atividades corporais mesmo, né? De pular, de brincar, dessas coisas. Então, quando eles vão se acalmando, vão ficando mais cansados, eu coloco nesses horários. De manhã, a Gabriela sempre coloca eles para arrumar uma brincadeira. Mãe, eu vou brincar de quê? Criem. Então, geralmente, eles pegam, misturam... Eles gostam de Patrulha Canina e super-heróis. Aí, então, eles misturam super-heróis com a Patrulha Canina. Eles pegam os Legos e começam a criar outros objetos a partir dos Legos. A gente tenta deixar eles bem à vontade para eles criarem, sabe? Aqui, Samuel. Ô, Samuel, tudo bem? Olha, Samuel, com o Lego dele. Muito bom, muito bom. A criatividade deles também. E o outro tá aí? O outro tá aí perto? Não. Não tá aqui perto. Tá lá dentro, tá. Como é que você conquista a confiança dos seus filhos? Como pais conquistam a confiança dos seus filhos? Gabriela e Danilo Regis. Nós temos seguindo a linha de... Estamos chegando na fase de começar a entregar algumas responsabilidades para eles, né? Então, à medida que a gente vai passando as responsabilidades, a gente vai tentando caminhar junto com eles. Então, caminhar juntos como assim? Eu tenho um hobby, né? Que você pediu para falar do hobby, né? Eu tenho um hobby de colecionar figurinhas. Então, eu tento levar eles para os meus momentos de troca de figurinhas. Tem alguns jogos... Eu jogo um jogo de celular, então eu chamo eles para jogarem. Então, eu tento trazer eles para as coisas que eu faço. E da mesma forma, eu tento fazer as coisas que eles fazem. Então, muitas vezes, se você ficasse aqui em casa, você ia me ver sentado ali com eles, assistindo o desenho deles. Né? Às vezes, até de noite, eles já dormindo, aí eu vejo que tem algum desenho que eles não assistiram ainda, e eu boto para assistir, a Gabriela fala, hoje tu vai assistir desenho? Aí eu fiz, Aí no outro dia, eu digo, eu assisti o desenho, e começo a conversar com eles, contando as experiências, e isso vai aproximando eles de mim, né? Gerando vínculo entre nós. Né? E uma outra coisa que eu acho que é muito importante... Ou seja, a brincadeira faz a conexão, ajuda na conexão.
eu sou um cara que eu gosto de trazer sempre, por exemplo, eu estou ensinando a Bíblia, então eu trago um exemplo do dia a dia para tentar explicar a Bíblia. Então eu uso as coisas do dia a dia, o desenho, a brincadeira, o joguinho, para trazer alguma coisa moral para a vida deles. Tá? Para tentar ensinar a eles alguma coisa. Né? E aí uma outra coisa que eu acho que é importante para que haja esse relacionamento entre pai e filho são as palavras que saem da nossa boca. Né? Será que eu sou um pai manipulador, agressor, mentiroso? Né? Uma vez eu estava em casa aqui, Gabriela estava com enxaqueca e tinha ido se deitar na cama e os meninos iam me perguntar cadê mamãe? Eu sabia onde ela estava. Mas foi o que eu respondi, eu não sei, fique aqui comigo. Na verdade, eu sabia. Então, eu menti para eles e eu que estou ensinando eles a mentirem. Porque eles estão dentro da mesma casa, é muito fácil de saberem que a mãe está na cama. Então, aí entra um outro assunto de outro curso que a gente fez, que é o curso de Transição do Infante, que trata sobre palavras de vida. Mentira não é uma palavra de vida. Mentira é uma palavra de morte, porque é algo que desobedece ao Senhor. Então, nós estamos tentando aplicar palavras de vida à vida deles. Palavras que venham abençoar a sua vida, para que aquele Provérbios 22:6 possa se tornar real. Ensina a criança no caminho. Então, a gente quer andar com eles todos os dias, levando a ele palavras de vida, onde essas palavras de vida vão gerar neles confiança, para acreditarem na gente, para quererem andarem conosco e se tornarem homens, né, no caso da gente, segundo o coração de Deus. Ou seja, quando você fala a verdade, ou combina algo e cumpre algo, ou marcou que hoje à tarde vai brincar com eles e brinca, ou diz que amanhã vai ter o filé à parmegiana com bife à milanesa, e você dá, então você conquista a confiança deles. Mas quando fala e não cumpre, aí eles acabam não acreditando mais. É isso, Gabriela? Como é que você conquista a confiança dos seus filhos? É isso mesmo, com essas palavras positivas, né? Essas palavras que transmitem vida, né? Para a vida deles, para a vida das crianças. Porque é muito comum a gente, na correria do dia a dia, de repente lançar uma palavra de morte. Por exemplo, você está na mesa, a criança está lá brincando e derrama o suco. Você já tinha avisado que parasse de brincar para a criança se comportar na mesa. Mas aí o que acontece? A criança derramou o suco, não por falta de aviso, mas por conta, né, da teimosia e da desobediência. Então, qual a palavra de morte? Tá vendo? Eu não disse que teimosia, que menino teimoso, né? Você desobedeceu. Então, a gente precisa trocar essas palavras, esses simples detalhes que a gente pensa que não é nada demais, mas que no fundo a gente transmite, né? E se você diz, meu filho, você precisa ser mais atencioso, você não ouviu a mamãe, preste mais atenção, né? Então a gente vai trocando essas palavras de morte e lançando palavras de vida. Você derramou não porque você é desastrado é uma palavra de morte, né? Mas você derramou porque você não foi atencioso. Você não prestou atenção no que mamãe falou e não tomou cuidado. Seja mais cuidadoso da próxima vez, né? Então isso aí vai gerando uma confiança, né? Aqueles pais muito superprotetores, Danilo, que estão sempre impedindo o filho de crescer. Ele vai abrir a gaveta do faqueiro para pegar uma colher, aí o pai diz, não, não pega. Aí ele vai pegar um copo de vidro para beber água, ele diz, não, não pega. Ele vai pegar um brinquedo um pouco mais alto, não, não pega. Isso cria uma super proteção e a criança se torna um tanto não merecedora de ser capaz. Ela fica se sentindo pequena. Fale sobre isso, Danilo. Como a habilidade de um pai ser consciente das responsabilidades, mas não ser super protetor. Marcos, isso aí tem muito a ver com aquela parte que me falou de entregar as responsabilidades, sabe?
e também de a gente ensinar os filhos em cada faixa etária. É muito comum quando um bebê chega a uma casa e a mãe recolhe todos aqueles enfeites que tem no... Como é o nome no centro, no rack. As mães vão lá e tiram tudo, né? Algumas até dizem, quando vai para casa de alguém, tira teus negócios que eu tô chegando com meu filho. O que é que eu estou ensinando? Eu estou ensinando que o meu filho não tem autocontrole. Então, a primeira coisa que a gente tem que ensinar aos filhos é ter autocontrole. Eles saber o que podem e o que não podem mexer. A outra coisa é, à medida que eles forem crescendo, eles podem ir ganhando responsabilidades. Por exemplo, Danilo, Samuel já lava os pratos? Não. Aqui em casa, Samuel ainda não lava os pratos. Ele já lavou alguns pratos? Já. Algumas vezes a gente pega só os pratos de plástico e os copos de plástico e deixamos ele lavar. Mas a gente não deixa ele lavar os pratos ainda porque entendemos que nós, como pais, também temos que ter a função de protegê-los. E que ele ainda não tem a maturidade suficiente para manusear vidro com sabão, porcelana com sabão, que pode provocar, quebrar e ele mesmo se machucar, um acidente. Então, nós como pais temos que saber a hora certa de entregar, mas também não podemos, então eu nunca vou dar uma louça para ele porque ele pode quebrar. Não. Daqui a algum tempo, Samuel vai ganhar outras responsabilidades e aí ele vai poder, né? Samuel já tomou água em copo de vidro? Já. Não é normal ainda, porque ele tem apenas 5 anos. Mas daqui a alguns anos vai ser natural. Por exemplo, Samuel, como é o mais velho, ele já bota a água dele, ele já só bota o banquinho, bota a água do filtro, tá? Davi tem 4 anos, Davi está começando ainda. Então, algumas vezes, dependendo do estado dele, a gente dá uma brecada. Porque a gente tem que ter a relação de proteção e deixar se desenvolver, né? Esse é um limiar que os pais têm que encontrar. Tá? Deixar fazer, mas na hora certa também. Eles precisam aprender na sua faixa etária. A própria escola ensina a cada etapa uma área que deve ser ensinada. Você tem também algo a falar, Gabriela? Eu vejo assim que... Sobre a superproteção? Os pais, eles precisam perceber esse limiar que Danilo falou, né? A proteção e até onde ele vai nessa questão de desenvolver a criança, né? Porque a proteção, proteção exagerada, ela pode gerar realmente como é que eu posso dizer? Uma perda de confiança, de autoconfiança, né? Isso, uma perda de confiança, exatamente. E aí vai atrapalhar na questão do ensino da responsabilidade, porque ele vai se acomodar. Isso pode Qual a ser importância? mais por conta do sentimento de incapacidade. A criança sempre vai se sentir incapaz e nunca vai saber enxergar o potencial que ela tem para desenvolver tarefas, para ter criatividade para fazer outras coisas, né? Isso até na escola mesmo, no dia a dia, nas tarefas em casa. Isso é muito nítido. Exatamente. Na hora que o filho aprende com os seus próprios erros, ele começa a ter autoconfiança, ampliar sua autoconfiança. Qual é, na opinião de vocês, a importância dos pais se mostrarem seres humanos que também erram, que também têm vulnerabilidades, que também cometem equívocos e que podem pedir perdão, podem pedir ajuda e que podem avançar? Qual a importância dos pais mostrarem aos filhos que também são, além de exemplos de acerto, eles também podem cometer erros? A gente tem um pensamento sobre isso, porque quando Gabriel estava grávida de Davi, nós oramos e Deus deu o nome Davi, uma das coisas que eu questionei a Deus sobre o nome era, mas Davi errou muito. E Deus me disse, mas ele era um homem segundo o meu coração. Então nós resolvemos obedecer a Deus partindo desse pressuposto. E é interessante como é real a característica que Deus nos deu para cada um deles.
Davi é um menino que ele é arteiro, que ele faz de tudo que você imaginar. Mas ele pede perdão com uma facilidade incrível. Já Samuel, ao contrário. Samuel, ele não faz tanta arte, mas ele tem dificuldade de perdoar. Como ele erra menos, ele também tem dificuldade de perdoar. Então, desde o princípio, a gente já sabia que a gente teria que trabalhar com esses dois extremos. Dois meninos que teriam características diferentes. E a arte de educar, a arte de você transformar, passar aquela criança algo bom, algo que ela deve se limitar nós pais reclamamos muito, é muito não. Não mexa nisso, não pegue nisso, não brinque assim, não, 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 não. Então eles começam a achar que eles são ruins e nós somos os bons. Na medida que nós colocamos para fora as nossas falhas, e o principal, né, não adianta também só dizer que falhou, mas o principal que Jesus veio nos ensinar, que é o perdão, de se colocar abaixo, se pedir perdão, ter o conserto, né, se humilhar, isso é que faz, né? Então, essa semana mesmo, a gente sempre diz assim, Samuel, Davi, tenham cuidado, não deixem a comida cair do prato, não suje a mesa, não suje o chão. E aí, um dia eu acabei comendo, sujei a mesa, e aí Samuel veio, olha aí, papai sujou a mesa. Então, qual é a atitude de um pai numa hora dessa? Cala a boca, menino. Ficar calado. Não, eu resolvi me abaixar, ficar na mesma altura que ele, dizer assim, Samuel, papai errou, papai não teve o cuidado suficiente, e papai agora vai prestar mais atenção, ter mais cuidado, para que a comida não venha cair do prato. Então, são com esses detalhes que você vai ensinar o seu filho a assumir os seus erros e, além de assumir os seus erros, pedir perdão para as pessoas que estão ali, que é o que Jesus veio nos ensinar, que é o arrependimento. Qual a importância, Gabriela? É muito importante porque você mostra transparência, né? Você mostra que também você falha. Você não é a supermãe que acerta em tudo, né? Você tenta acertar, mas pela sua personalidade, seu comportamento, seu temperamento, você pode errar em alguma coisa, né? Muitas vezes eu tenho trabalhado a questão do domínio próprio, né? De você tentar não me alterar, de tentar falar baixo, né? Não gritar, e de vez em quando eu perco o controle, né? Naturalmente, de vez em quando sai um grito inesperado, né? Mas eu vou lá e digo, não quero, não vou, não, estou tentando não brigar, não gritar, né? Então eu vou lá e peço perdão, né? Se foi inadequado. E aí eu vou tentando me ajustar e pedir perdão mesmo, porque é por meio do perdão que o relacionamento é restaurado, né? Então isso é muito importante para você gerar um vínculo mais forte. Se a criança ficou com a mágoa do pai ou da mãe, isso vai afastar a criança dos pais, né? Então a gente vai alcançando o coração da criança por meio do perdão mesmo, do arrependimento, de dizer que errou, de dizer que falhou, né? Me perdoe e vamos tentar melhorar. Vamos juntos construir nossa família, né? Criando a identidade, criando um laço verdadeiro. E é isso que é o mais importante. E assim, a questão da paternidade compartilhada, Marcos. Porque, por exemplo, eu posso sair da minha boca uma palavra de morte, mas se Gabriela estiver fazendo a paternidade compartilhada, ela na mesma hora ela me corrige. Então eu dizia assim, que menino danado, ela fez, epa, você não é danado, você é uma benção. Na mesma hora ela já me corrigia, e aí eu entendia que tinha feito errado, então eu já mudava, né? Essa semana teve até um dia que Gabriela se exaltou demais com os meninos, e aí eu fui até lá, disse, deixa que eu resolvi o problema ali, mas ficou aquela mágoa dos meninos, da atitude dela intempestiva. Depois eu fui lá, Gabriela, acho que você poderia ter pensado melhor, agido melhor, e depois Gabriela foi e pediu perdão para eles. Então, assim, os pais têm que estar trabalhando juntos, tá? Para que um possa estar auxiliando o outro quando o outro errar, porque eu vou errar, a Gabriela vai errar, todos os pais vão errar. Então, cabe um ao outro ajudar para que a família cresça. Vocês combinaram isso? Houve um acordo de que quando um errar, o outro ajudar no erro? Isso.
Porque a gente não Muito vê bom. muitas vezes, principalmente com palavras de morte. Sai a palavra da boca da gente, a gente nem lembra que falou. Mas a pessoa que escutou ficou ferida. É verdade. Isso é É muito verdade. importante. Tem uma coisa que funciona muito bem quando o casal ele está em sintonia, né? Quando ele está em comunicação. É muito importante a comunicação entre o casal nessa questão da criação de filhos, né? Porque ajusta muitas coisas e melhora muito o relacionamento entre o casal também. A base da educação dos filhos é um bom relacionamento entre os pais. Se você quer tratar melhor o seu filho, cuide da mãe dele. Você quer fazer bem a seu filho, cuide do pai dele. Na hora que os dois estão bem, toda a família está bem. Na hora que os dois estão estressados, brigando, se destruindo, toda a família entra no sistema disfuncional. Exatamente. Uma pergunta interessante para vocês também é: qual a mensagem que vocês dariam para os pais nessa quarentena? 5 dicas para os pais. Você, Danilo, para os pais e Gabriela para as mães. Qual é? Olha, faça assim, a minha dica é que você faça isso, 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 isso. Diga aí, começa quem primeiro? Danilo? Você. A gente separou 3. Eu vou dizer 3. Pronto, 3. Ok. Eu acho que tem poucos homens, né, na live. Né? Mas vamos escutar depois, eles vão escutar depois, vai ficar gravada. Então eu já queria que as mulheres, né, passassem para eles da importância de eles estarem envolvidos, tá? Então, a primeira coisa que eu queria deixar, principalmente para o homem, mas vale para a mulher também, é busquem mudar, busquem crescer. Nós estamos no ministério onde tem o nome do Ministério é Educação de Filhos à Maneira de Deus. Mas, na verdade, quem precisa ser educado são os pais. Na medida que os pais são educados perante os princípios bíblicos, os filhos automaticamente se tornam educados biblicamente, emocionalmente, né? Uma coisa que a gente não falou, né? A gente precisa ensinar os nossos filhos espiritualmente, emocionalmente, nós pais, né? Espiritualmente, emocionalmente, moralmente. Nós temos que ter esses 3 pilares, que o pai tem que ser o sacerdote nessas áreas. Então, primeiro a gente precisa mudar. E mudar precisa investir tempo na nossa educação, investir tempo na leitura da Bíblia, em bons livros. Homens, nós precisamos crescer, né? Segunda coisa, os homens precisam participar da educação do filho. Falo por mim, tem dia que dá vontade de ficar só no meu quarto assistindo televisão quando eu chego do trabalho. E aí, muitas vezes, a Gabriela fez, ei, acho que já faz alguns dias que tu não tá brincando com os meninos, vai lá, os meninos estão sentindo a tua falta. Então, homens, mesmo que você esteja muito cansado, faça mais um esforço e vá participar da educação dos seus filhos, nas brincadeiras, na educação, no sacerdócio, na ajuda da casa, no arrumar os brinquedos, tá? E a terceira é tenha uma paternidade cooperativa com a sua esposa. Conversem bastante. Você tem errado e ela pode lhe ajudar a melhorar como homem, como pai e como marido. Ajustem para ser uma educação compartilhada e vocês vão ver a bênção que é sobre a vida de vocês. Excelente, excelente. Pode falar, Gabriela. É a questão do devocional, né? Se na sua família você ainda não faz devocional em família, devocional com os filhos, com as crianças, eu acho que esse é um bom momento de você aproveitar, né? Já que a gente tem um pouco mais de tempo e junto com eles e começar a habituar nessa questão do devocional, porque além de a gente lançar sementes espirituais, né? Lançar sementes da palavra de Deus, nós também somos alimentados, né? Não deixando de fazer o nosso devocional também, né? Porque como mães nós precisamos estar alinhadas com o Senhor também para que a gente possa estar equilibrada, estar com sabedoria, né? Nas nossas atividades do dia a dia. E também outra dica é estabelecer uma rotina. A rotina ela facilita muito. Muitas pessoas pensam que engessa o dia. Não, mas
a rotina, você consegue fazer várias coisas naquele dia. E o dia se torna mais produtivo, né? Então, quando você cria uma rotina que seja funcional para a sua família, né? Que funcione nos horários corretos, isso ajuda muito, facilita bastante. Sempre que possível, fale palavras de vida, palavras positivas, né? Nós somos muito negativos, né? Sempre estão dizendo não, você não consegue. Não, mas pelo contrário, você consegue, filho. Tente mais uma vez, né? Seja mais paciente, você consegue esperar mais um pouco, né? Sempre lançando, seja mais gentil, você consegue ser mais gentil. Você podia ter sido mais amoroso com seu irmão. Palavras de vida, de amor, gentileza, paciência, bondade, todas essas coisas a gente pode estar lançando no dia a dia com palavras de vida, palavras que edificam, né? Palavras que nos ponham para frente. E aí, só complementando, o devocional que Gabriel está falando, eu não participo desse devocional, é só ele e os meninos. E a gente tenta fazer periodicamente, uma vez na semana, um culto mesmo, onde aí eu participo, onde sou eu que levo a palavra. Tá? Mas esse devocional, o Gabriel faz todo dia com eles, porque ela está com mais tempo com eles, está ali, faz parte da rotina deles. Então, muitas mulheres ficam esperando, não, se o meu marido não pode fazer, eu não vou fazer. Então, pode fazer e incentivar ele que ele faça também. Mas não deixe de fazer porque o seu marido não faz. Excelente, excelente. Juntem um pouquinho aqui o rosto para a gente tirar a foto. Isso. Mais uma vez. Eu quero pedir, Danilo, para você mandar essas dicas para o meu WhatsApp, que eu vou postar aqui. Tá bom. Dê as suas palavras finais de contribuição, Danilo, de gratidão, de agradecimento. Eu já quero dizer o seguinte: muito obrigado por vocês. Momento extraordinário, estivemos juntos aqui. Eu tenho certeza que as pessoas estarão recebendo isso e aplicando nas suas vidas. E eu quero ter aqui minha palavra de gratidão a esse casal, um instrumento de Deus, não somente para todos aqueles que fizeram o curso, mas para aqueles que estão acompanhando vocês no YouTube, no Instagram e nos projetos que vocês têm feito. Pode falar, Danilo. Queria agradecer a oportunidade, né? Que é importante a gente conversar sobre essas coisas. Queria também parabenizar, né, por trazer esse tema, né? E tão importante, né, para os dias atuais, né, onde as pessoas têm falhado, né? Nessa quarentena, o número de agressões, marido e mulher, aumentou, agressões para as crianças também aumentou. Então, a gente poder refletir também um pouquinho sobre a educação de filhos, né? Quer dizer a vocês que nós estamos aprendendo, né? E eu acho que esse é o ponto-chave, você acreditar que está aprendendo e que precisa aprender amanhã e que vai precisar aprender depois de amanhã, né? Então, procurem ler livros, fazer cursos, né? Se vocês quiserem saber mais sobre os cursos, podem entrar em contato conosco, tá? Nós estamos sempre publicando coisas nas nossas redes sociais, no canal do YouTube a gente está ensinando também algumas coisas que nós estamos aprendendo. Então, que vocês possam refletir e entenderem. Eu não sou perfeito hoje, não vou ser perfeito amanhã, mas amanhã vou ser melhor do que hoje e os meus filhos vão ver isso. Excelente. Gabriela? É isso mesmo. Muito obrigada, né, por essa iniciativa de estar compartilhando para mais pessoas ouvirem, né, ter essa oportunidade. E foi muito bom estar com vocês, né, mostrando um pouquinho, falando um pouquinho sobre nosso dia a dia, nossas dificuldades, nossos acertos e erros, né? Talvez seja mais apropriado. E muito bom estar com vocês, dividir um pouquinho dessa nossa experiência, né? E que, graças a Deus, nós contamos com a graça de Deus, né? Sobre as nossas vidas, para cada dia estarmos melhorando, né? Porque sem Ele, sem Deus, sem o Senhor nas nossas vidas, nada seríamos. Muito obrigado. Aí, né? Meu irmão muita paz. Aí. Obrigado. Tudo de bom. Até a próxima. Vamos fazer mais lives. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.